Você está preocupado se Deus perdeu o controle da sua vida? Escute essa. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Deus, ele teve o controle sobre um dilúvio. Mas e a nossa vida? Será que ele perdeu o controle? Lá na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 5, vai nos dizer: E Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, com ele por causa das águas do dilúvio. Nesse contexto histórico, o que aconteceu? Noé, ele era um homem temente a Deus, que na idade de 600 anos, porque naquela época as pessoas viviam muito, Deus ele deu uma missão para Noé, que era de construir uma arca e colocar uma espécie de cada animal, um casal de animais para entrar nessa arca, e o restante dos animais, todos eles morreriam. O restante das pessoas, todas elas morreriam. Na arca somente teria Noé, sua família e os animais, um casal de cada espécie. O restante, todos morreriam, porque naquela época o pecado estava fedendo nas narinas de Deus. O pecado estava muito grande naquele tempo, e por isso Deus, ele, digamos assim, ele fez uma limpeza. Então, Deus, ele se encarregou desta missão para Noé. Deus, ele teve um controle de um dilúvio, de águas, águas e águas e águas. Deus, ele deu para Noé 7 dias para que Noé colocasse todas as espécies de animais dentro da arca e sua família. Somente quando estavam todos dentro da arca, todos aqueles a quem Deus selecionou, aí sim o Senhor mandou o dilúvio. Então o Senhor, ele tem o controle sobre as águas, ele tem o controle sobre as chuvas. Quando Noé entrou na arca, choveu 40 dias e 40 noites sem cessar. E somente cessou a água quando já estavam todos mortos, quando as águas já tinham alcançado todos os cumes dos montes. Tamanha era o dilúvio. A chuva só cessou somente depois disso. E depois disso, Noé ainda passou mais 150 dias para abaixar o volume da água. Então, se Deus, ele teve o controle das águas do dilúvio, ele tem o controle sobre o vento, sobre o sol, sobre a lua, sobre toda a natureza, sobre cada animalzinho, pois na palavra do Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que há de vestir, porque se ele cuida dos animais, quem dirá de nós? Então, se ele não perdeu o controle, sabe, dos animais, das águas, por que ele terá perdido o controle sobre as nossas vidas? Deus, ele é um Deus de detalhes. E por mais que às vezes a nossa situação esteja adversa, que nós não estejamos entendendo nada, ainda assim Deus, ele cuida de nós. Sabe, não importa o vale, não importa o deserto, conforme as nossas lutas, conforme as dificuldades, e às vezes nós pensamos: Senhor, até
quando? O Senhor está em silêncio comigo? O Senhor se esqueceu de mim? Às vezes, no meio das lutas, a gente pensa até que Deus se esqueceu de nós, mas Deus nunca perdeu o controle. Se Deus dá o ar que nós respiramos, como que Ele vai perder o controle sobre tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que precisamos, sabe, de alguma forma? Seja de roupa, seja de alimento, seja de uma provisão. Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe daquilo que está nos frustrando. Ele não perdeu o controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Não perdeu o controle sobre aquilo que nos frustra. Ele não perdeu o controle sobre a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Deus é Deus de detalhes. Ele sabe tudo o que nós pensamos, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de todos os pensamentos ao mesmo tempo. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Porque às vezes a gente pensa assim que porque Deus tem o controle de todo o mundo, mas a gente não imagina que Ele também é um Deus humilde, que se importa conosco, que se importa aqui, sabe, na nossa pequenez, na nossa humildade. Às vezes a gente se sente tão pequenininho diante de um Deus tão grande, mas Ele não perdeu o controle. Mesmo nós sendo pequenininhos, mesmo a gente sendo pequeno, mesmo a gente, sabe, às vezes a gente pensa, quem sou eu para que Deus se importe comigo? Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus não perdeu o controle da tua vida. Se você estiver precisando de alimento, Ele vai prover. Se você estiver precisando de vestes, Ele vai te vestir. Se você estiver precisando de uma casa, Ele vai te prover. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Se você estiver precisando de recursos, Ele vai prover. Não importa o tempo. Pode até ser que demore um tempinho, um pouquinho. Mas Ele não perdeu o controle. Então espere no Senhor. Ele manda te dizer, descansa. Descansa em mim, espera em mim. E derrame as suas frustrações, tudo aquilo que você está sentindo diante do meu altar. Porque eu hei de prover. Eu hei de tirar a tua preocupação. Eu hei de tirar a tua ansiedade. Eu hei de tirar tudo aquilo que está te afligindo, filho. Tudo aquilo que está te afligindo, minha filha, eu vou prover. Eu vou fazer ressuscitar a tua alegria, a tua força. Assim te diz o Senhor, Amaxerelebas. Eu vou fazer e acontecer na tua vida aquilo que tu nem imaginas. Aquilo que você não esperava, Ramanchoremateralabasteia. Todas as tuas expectativas, Ramanchorelabasteia. Eu hei de superar as tuas expectativas, assim te diz o Senhor. Oh, Ramanchoramanteseia. Oh, Ramantia, então descansa, Ramanchoselamância. Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Então espere com paciência, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, pois Ele não perdeu o controle. Ramanchoseia daralamasteia. Tudo está no controle de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para este dia.
Se você ficou até o final deste vídeo, já curte, comente e compartilhe para que mais almas sejam alcançadas, e eu vou orar pela tua vida, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida, no nome do teu Filho amado Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, por o Senhor ter falado conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar no controle da nossa vida, por o Senhor se importar com os mínimos detalhes da nossa vida. Gratidão eterna, Senhor. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, consolar os corações aflitos, os corações ansiosos, os corações preocupados. Em nome do Senhor Jesus. Assim que te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.